Oi! Essa! Olha, Ai, que emoção de estar aqui com você hoje, querida. eu fiquei tão emocionada que eu esqueci de colocar fone, você acredita? Acredito, acredito. Hoje foi um dia de emoção, porque eu ia estar aqui com você, então o dia foi super caloroso, digamos assim. Esperado por nós duas, né, Kátia? Exatamente. Eu acho que as pessoas estão entrando, a gente tem um misto aí de profissionais e de pais, e a gente sempre começa falando do projeto, né, do Prematuros, que é um projeto voltado para a gente tentar unir a importância da ciência, do conhecimento ao afeto, né? Então, a importância de se ter uma equipe interdisciplinar que entenda as particularidades do desenvolvimento, da aprendizagem e também da importância em promover o acolhimento e a atenção necessária aos pais que estão enfrentando situações difíceis. A Kátia é uma querida, né, um presente que o Rio de Janeiro me deu. É uma fonoaudióloga extremamente experiente e tem uma condição inata de fazer essa vinculação entre ciência e afeto, entre experiência e neurologia, né? Então, ela é de uma preciosidade tamanha, porque ela sabe da importância dessas interrelações e ela executa isso no dia a dia. E além dessa preciosidade que o Rio me deu, eu tenho que falar que a Kátia, eu vou colar aqui, tá, gente? Que a Kátia é mestranda em Ciências da Educação, lá na Educação Especial, na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, é isso mesmo. Isso. Fonoaudióloga do setor de psiquiatria da infância na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Professora e supervisora clínica no curso de especialização em transtorno do espectro do autista, exatamente diante da intervenção em múltiplos contextos, na PUC do Rio. E ela é professora nos cursos de práticas clínicas e especialização em linguagem no Cefac do Rio de Janeiro. Então, além de ser Isso. apaixonada pelas crianças e pelas famílias, ela carrega aí um currículo de peso e de respeito. Então, eu vou deixar você falar oi para todo mundo e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Eu queria primeiro te agradecer por esse convite, que eu acho esse convite extremamente honroso. Eu me sinto honrada de estar aqui no Prematuros falando com você. Você é uma pessoa também que eu não tenho nem palavras, Tereza. Eu acho que a nossa conexão foi uma conexão de alma quando eu me deparo com uma pessoa que não consegue ver a ciência se não por um lado humanizado, se não por uma questão de acolhimento, uma experiência que você tem como mãe de prematuro, que eu acho que isso foi um grande divisor de águas na sua vida. Sim. E aonde você aprendeu tantas coisas tão importantes. E às vezes a gente acha que no meio daquele sofrimento todo não vai... Em alguns momentos a gente pensa, será que vai sobrar alguma coisa de bom? E a gente se depara com um tesouro de possibilidades, né? Porque quando a gente ultrapassa tudo isso, a gente consegue estar muito mais fortalecida para dar apoio a outras pessoas, a outros pais. Exato. E a lidar de uma Exatamente. forma tão contextualizada, né? Então, eu queria agradecer a Exatamente. todos que estão aqui, a todos que estão tirando um tempinho para nos escutar de um tema tão relevante, Um né? tema extremamente relevante, né? A Kátia faz parte dessa equipe também, do Prematuros. Eu só estou esperando ela me enviar uma foto, sabe, para a gente colocar lá no site, mas ela vai me enviar. Mas quando eu fiz o convite para a Kátia, a gente pensou realmente em falar sobre o desenvolvimento da linguagem e os precursores da linguagem, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento como um todo, especificamente na linguagem hoje, a gente não consegue não pensar que eu preciso das experiências ambientais, do meu contexto, da cultura, do afeto, do vínculo,
para maturar, ou seja, para promover o desenvolvimento basicamente do cérebro, os pais que estão aí, desse sistema nervoso central, ou seja, eu necessito dessas experiências, dessa cultura, desse vínculo, para promover a maturação desse sistema nervoso, assim como eu preciso que o sistema nervoso se mature para que o bebê ganhe novas estruturas motoras, sensoriais, cognitivas, para que ele consiga interagir de forma diferente, cada vez mais diferente, com o ambiente, com os objetos que o rodeiam, com as pessoas que estão ao redor dele. E quando a gente pensa em crianças internadas, em crianças de risco, de alto risco, como os prematuros, como de repente os cardiopatas, como as crianças que ficam internadas durante muito tempo, basicamente diante da prematuridade, a gente está dizendo que essas crianças são privadas de experiências importantíssimas e que Sim. são decisivas e determinantes para esse processo de desenvolvimento, no caso da linguagem, né? E eu falo que eu sou uma TO apaixonada pela linguagem, por quê? Porque eu penso assim, todos nós somos bípedes, né? Tanto lá na China, quanto aqui no Brasil, quanto na Austrália. Todo mundo vai andar em ritmo diferente, em passos diferentes, tem tamanhos diferentes, mas nós todos somos bípedes. Agora, a linguagem, ela se diferencia. O som se diferencia, as normas gramaticais se diferenciam, a face. Então, qual que é a frequência de uma face de um latino-americano? Como que é essa face de sorriso, de relação? Ou seja, a linguagem é algo que eu dependo muito das experiências e desse contexto cultural e desse vínculo, porque eu preciso aprender como é que é o som da linguagem, da minha linguagem materna. Então, por isso que eu sou tão apaixonada pela Exatamente. linguagem, né? E aí, pegando esse vínculo de que eu necessito da interação, que eu necessito do vínculo, porque senão eu não vou aprender a minha linguagem mãe, é que eu te convido a ser dona do palco agora e dar a sua experiência, a sua expertise sobre desenvolvimento da linguagem. E assim, com essa introdução, eu queria dizer que eu sou apaixonada pela linguagem, mas por essa vertente que a terapia ocupacional observa e essa dimensão toda do desenvolvimento dessa praxe a partir dessa experiência, o quanto que tem uma inter-relação com a linguagem, né, Tereza? Exatamente, E exatamente. linguagem é extremamente complexa. A linguagem, ela depende muito de quanto que a criança experimenta, da qualidade como ela experimenta e Isso. como que ela fica, ela recebe oportunidades do ambiente para ela aprender, né? E quando você Exatamente. fala dos prematuros, a gente sabe que a criança que nasce prematura, ela é vulnerável, tem uma vulnerabilidade por conta da própria condição, por conta das dificuldades que ela enfrenta na UTI, mas o bom da gente saber que essa criança, quando vai para casa, se ela, dependendo da estimulação que ela passa a receber, já desde o momento da UTI, aquele colo, aquela mãe canguru, aquela Isso. oportunidade, aquelas estimulações que já podem estar sendo ofertadas ali nesse período, que é um período muito crítico, mas é um período de vida. E quando a gente está vivo, a gente tem muitas possibilidades, a gente não tem tantas limitações, principalmente quando a gente oferece afeto. O afeto é a maior Exatamente. força motriz para desenvolver linguagem. Eu preciso adentrar dentro do universo do outro. Mas para eu adentrar dentro desse universo, eu preciso que o outro consente a minha entrada. E não tem nada mais poderoso para a gente ter essa porta aberta do que o afeto. O afeto que a mãe dá quando dá aquele colo, o afeto que a mãe passa quando ela nina seu filho, o afeto quando ela o abraça, quando ela dá carinho. Então, o simples fato de dar afeto já é
ao que a gente chama de conectividade afetiva, que seria a base, uma base totalmente necessária para que a criança, junto com diversos outros comportamentos, possam se apropriar desse código e desse sistema que vai permitir com que ela aprenda a sua cultura, domine a sua língua e comunique todas as formas de emoção, de tudo que ela quiser, né? Então, é a forma como ela vai traduzir esse mundo e como ela vai se ajustar a esse mundo com outras pessoas. Então, eu digo que, embora a criança nasça com algumas parcialidades, né, sensoriais e perceptivas, como a percepção auditiva, a criança já nasce, se nascer tipicamente dentro do período, né? Se ela tiver, a mãe tiver aí a idade gestacional adequada, se ela nascer a termo, ela já nasce com uma parcialidade da percepção auditiva, ela já reconhece a voz da mãe e do pai. E a gente fica, às vezes, como mulher, a gente se pergunta assim, será que ela conhece mais a voz da mãe do que a voz do pai? É claro que o contato dessas vozes, os pais que conversam com essa barriga, né? Os pais que interagem com esse bebê, mesmo ele ainda dentro da barriga, a frequência é importante, mas a gente sabe que a voz do pai ela é mais grave. E a onda acústica no meio grave, ela se dá na água, principalmente. Ela se dá, a onda grave, ela vai ter uma penetração mais rápida. Então, olha só. muitas vezes a gente se pergunta e vê de uma forma um sucesso muito grande quando o pai faz aquele momento da UTI. E a gente vê que, às vezes, o pai vai lá visitar o bebê na UTI e quando ele mesmo com todas as dificuldades de resposta aos estímulos, o pai fala com ele e ele demonstra uma reação e a gente reconheceu a voz do pai, né? Então, os pais são muito importantes nesse momento. Você queria falar alguma coisa, Tereza? Não, eu tô achando muito bacana essa questão da voz do pai, né? Que os profissionais de saúde que estão aqui e que atendem em UTI neonatal, né? Entender essa importância que você disse dessa conectividade afetiva, que é a grande propulsora do desenvolvimento. Desenvolvimento como um todo, de todas as estruturas, mas especificamente da linguagem, né? E o quanto que a gente pode, o quanto que a gente pode fazer isso em UTI também, né? O quanto que a gente pode oferecer o toque, o colo, a voz do pai, a voz da mãe. E eu achei muito bacana essa questão que você trouxe sobre a voz do pai e a voz da mãe. Porque é física acústica. Né? A onda grave ela penetra melhor no meio líquido, ela penetra mais grave. O pai tem um timbre de voz que é uma voz mais grave. Então, quando a gente pensa, às vezes a mãe pensa, não, eu vou falar, eu estimulo, mas a voz do pai, embora a frequência da voz da mãe esteja ali, maior, seja ampliada, mas a voz do pai é extremamente poderosa. Então, a criança já nasce com essa parcialidade perceptiva e é através desse contato, dessa dança que a gente chama, né, que é a dança mãe-bebê, das relações, do colo, do amamentar, seja o amamentar, o aleitamento no seio, seja pela mamadeira, seja por qualquer veículo, o colo como um caminho para essa alimentação. Olha que lindo! O colo como caminho para esta alimentação. Lindo. Então, é esse colo que vai dar para essa criança a potência dela saber que é esse calor, é essa forma de pegar, é essa forma de embalar que faz com que a criança se sinta realmente, além de uma questão que eu acho que vai... que está relacionada à subjetividade, né, do eu, né, mas pensando em relação à linguagem, essa interação, à medida em que a mãe se conecta com seu bebê
e ela se adapta ao ritmo que esse bebê tem. Então, se esse bebê tá chorando, ela fica um pouco mais tranquila. Se esse bebê está com fome ou ele está mais responsivo, ela mexe mais com o corpo. Então, essa dança, esse sincronismo vai fazendo com que essa linguagem, que é nesse momento onde a mãe começa a exercitar uma linguagem, uma forma de falar que se chama manhês, que é uma fala tão típica, mas essa fala tem toda um contexto aí afetivo e tem algumas peculiaridades, porque a mãe fala mais lentamente, utiliza frequências mais agudas, usa picos entonacionais mais marcados e traz essa fala um peso de afetividade que é impossível com que o bebê não perceba, né? Como se ativasse ali, não só o estímulo auditivo, mas é um todo, é como se tivesse ali fazendo um start, né? Para todas essas antenas sensoriais, para que a criança consiga estar afetivamente se conectando com essa mãe. Acolhida e conectada, né? Exatamente, exatamente. E é essa conexão que vai fazendo paulatinamente com que essa linguagem que a criança expressa em forma ainda de comportamento muito guiado pela parte fisiológica. O bebê ainda está muito nesse início dos 2 primeiros meses aproximadamente, muito ainda responsivo pelas necessidades mais imediatas, que é a fome, o sono, o desconforto, que às vezes uma situação de gases ou um alimento cólica, que não foi bem digerida, o alimento que não foi digerido. Então, é através desse movimento que a mãe utiliza, né, desse sincronismo que a mãe vai estabelecendo com esse bebê, o que a gente chama de interação, que é uma interação mais primitiva, onde ela tenta adequar o comportamento dela pelo comportamento do bebê. Então, na verdade, e é uma coisa tão poderosa, porque, na verdade, no início, nos primórdios, né, dessa relação mãe-bebê, depois do nascimento, a mãe, na verdade, ela busca aprender com o filho. A gente aprende muito com esse bebê, né? Quem é esse bebê, né? Quem é esse bebê? Como que eu posso fazer esse bebê feliz? E a forma que a gente tem para contemplar essa felicidade é tentando ajustar o nosso comportamento através das respostas que esse bebê dá, que esse bebê a oferece. Nossa observação, né, A nossa Kátia? observação. E A uma coisa nossa que eu me observação. preocupo, que fica aqui meu protesto, que é quando a gente ouve, né? Não dá colo, se chorar não pega. A oferta mamar só de muito espaças mamadas. E a Senão gente ele vai ficar perde mal tanto acostumado. Exatamente. Mal sabem essas pessoas que o nosso melhor momento é esse, né? Que o melhor momento da mãe, que a mãe sabe, é esse. É esse que a gente consegue, parece que o mundo todo à volta some, né? E a gente fica eternizando aquele momento, né? Que a gente consegue acalentar, adular, fazer dormir, dar comida, alimentar pelo peito. Eu dei de mamar, né? Eu aleitei, fiz o aleitamento. Eu tinha dificuldade para dar o peito, tive 3 mastites, mas insisti e consegui amamentar, mas tem outras pessoas que não. Mas o próprio colo já eu acho que já é assim um veículo que é como se fosse essa mola que ele precisa para dar esse salto aonde ele vai começar a perceber essa informação não verbal, porque para além das palavras que essa criança vai ter que aprender, Tereza, ela tem que aprender a traduzir a face dos outros. Porque Olha que importante.
não são dotadas de significado. O que completa o significado das palavras é a forma como as pessoas a produzem e a expressão que elas trazem de marca, a expressão que elas vão embutir no significado dessa palavra. Então, isso é importantíssimo, né, Kátia? pois é. Então, existe um contexto que é muito complexo e nessa dança mãe-bebê desses 2 primeiros meses, a mãe vai percebendo o que é que a criança mais gosta e ela vai desenvolvendo um outro tipo de interação, que é uma interação quando a criança vai crescendo um pouquinho mais e que ela percebe a criança, que a reação dela gera uma reação na mãe. Então, ela começa a perceber que quando ela chora, a mãe vai dar mais colo. Ou quando ela sorri, a mãe vai brincar mais com ela. E ela começa aí a demonstrar um entendimento, mesmo que ainda subjetivo, mas essa interação ela vai se tornando mais robusta, mais complexa, mais efetiva. E com o passar do tempo, e essa mãe, durante essa interação, ela vai produzindo sons. E a criança, como se tivessem grandes antenas, ela vai rastreando esses sons, mas inicialmente ela não tem ainda o conteúdo das palavras. O que ela mais presta atenção é com a entonação da fala da mãe. Então, ela começa a olhar mais para a boca da mãe. Porque da onde sai aquela música ou aquela forma de falar que chama tanta atenção? Então, a criança percebe muito esse quadrante inferior da boca, esse quadrante inferior da face. E ela Tá. vai prestando atenção e ela vai se conectando cada vez mais. E a gente sabe que tem marcos comportamentais que são totalmente necessários e importantes para o desenvolvimento da linguagem. Quero Um que você deles, fala disso. então, um deles é a manutenção do contato visual. Então, eu preciso olhar, eu preciso prestar atenção, eu preciso... Por que que eu preciso olhar? Porque eu preciso imitar. Esse Isso. comportamento imitativo, eu não só preciso imitar o que eu escuto, mas eu preciso imitar o que eu vejo. E eu preciso conectar o que eu vejo e o que eu escuto. E por isso que entra a necessidade de experiências com o ambiente bastante relevante. Porque a capacidade dessa criança começar a rastrear o que o outro, como o outro se comporta e fazer associação do material que ela escuta, do conteúdo que ela escuta com o que ela vê, ela vai precisar de um alimento para esse cérebro. E o alimento que esse cérebro necessita é manipular coisas, é explorar o ambiente. É ter conexões afetivas com os cuidadores, seja com o pai, seja com a mãe, seja com a avó, seja com a babá, seja com a empregada, com a secretária doméstica, seja com toda essa árvore de pessoas e de indivíduos que fazem parte da vida dessa criança, né? E à medida em que ela vai se desenvolvendo, e que vai com essas explorações, e aí eu queria só colocar em termos de vocabulário o quanto que a exploração é importante, porque num primeiro momento o pai, a mãe, a fralda, a chupeta, se é que essa criança chupa, a mamadeira são considerados como objetos particulares. A criança não consegue ainda ter uma profundidade desse pensamento para fazer a distinção do que é uma classe de pessoas, do que seria objetos. Ela não consegue ter esse pensamento, que é um pensamento categorial. Mas à medida em que ela vai explorando esse ambiente, ela vai percebendo sutilezas de toque, principalmente
da forma como, da temperatura. A pele da minha mãe ela é mais quente do que a fralda ou a textura. E o quanto que a gente faz a interconexão com o desenvolvimento, né? Dessa percepção tátil sinestésica, e o quanto que é importante o tato, o quanto que é importante ela manipular, o quanto que é importante ela trazer esse ambiente e quando eu falo esse ambiente à boca, inclusive a mãe, porque quando ela coloca a boca no seio da mãe, quando a mãe pega ela encosta a boca, ela está recebendo informações de diversos tipos superfícies ou materiais. Você, como TO, pode até utilizar aí queria que você costurasse, né, o quanto que essa estimulação tátil ela é importante, né, Tereza, que já vem também desenvolvida, vem sendo desde a gestação desenvolvida, né, Tereza? Porque, como você disse, a linguagem, ela requer não somente a expressão de um cognitivo, né? De uma estrutura cognitiva, né? A linguagem, ela está numa intersecção, ou seja, ela está entre o que a criança sabe fazer com o corpo dela, isso, né? E o como ela utiliza o corpo dela. Então, como eu vou utilizar uma colher, não depende somente de como eu vou ter a minha habilidade motora em si, mas depende de como eu já vi a minha mãe utilizar a colher. Sensacional. Várias vezes para me alimentar. Então, ou seja, para eu desenvolver, eu pegar essa colher, dar essa colher para a boneca e falar: papá? Quer papá? Isso não depende somente de uma questão motora, de pegar a colher e a boneca, mas eu preciso entender o significado desta colher. Eu preciso entender por que eu vou dar o papá para a boneca. Ou seja, eu estou dizendo de um contexto de interrelações entre a condição dessa criança lá atrás, ter explorado a colher sem saber o que é o significado da colher, mas passar de uma mão para outra, bater, perceber que ela é dura, que ela é diferente da esponja que dá banho nela, que a esponja é na hora do banho, a colher é na hora da comida. Então, essa criança precisa entender lá atrás como é que são esses objetos, como é que ela segura esses objetos, para que esses objetos servem, ela com os objetos, e depois ela vai entendendo o significado das suas ações com os objetos. Quando ela vai entendendo as ações, o significado das suas ações com os objetos, o que acontece? Ela começa a ter uma outra qualidade de linguagem, porque ela está numa outra qualidade de interação, de relação. Exatamente. Exatamente. O quanto que é importante com a relação dela com os objetos, ela internalizando esses conceitos. Porque como é que as crianças aprendem as palavras? Essa criança vai aprender primeiro as palavras que são mais relevantes no contexto de vida dela. Então, a criança que é filha, provavelmente, a criança que vive num ambiente onde o pai brinca mais de bola, a palavra bola vai ficar muito predisponente nesse ambiente, vai ficar muito ofertada, e essa palavra pode ser uma palavra que ela aprenda com facilidade. Porque para a criança ouvir falar mamãe, para ela produzir mamãe, ela ouviu muitas e muitas e muitas e muitas vezes, e essa exposição da palavra mamãe foi associada a um contexto afetivo. Exato. Porque também a criança só vai aprender o que tiver significância para ela dentro dessa experiência. Exatamente. Não adianta eu colocar meu filho com diversos objetos, se esses objetos não forem, ou uma criança, sem que esses objetos tenham significado para ela, mas um significado afetivo. Tanto, Tereza, que quando a criança está mexendo com manipulando algum objeto,
E quando a gente retira o objeto e ela procura para onde esse objeto foi, ela busca por esse objeto, a gente tem ali a certeza que ela se vinculou com essa experiência manipulativa. A gente tem a certeza que ela já faz que ela apresenta um tipo de comportamento e dentro dessa aquisição do vocabulário que se chama objeto reflexivo. O que é isso? O objeto some e Que é ela isso, cria gente? a memória, ela fala, oi, eu estou ligada nesse objeto, embora eu esteja aqui com várias saliências perceptivas, outras saliências perceptivas é o que aquele objeto que estava na minha mão é aquele que eu quero. Então, é essa vinculação da exploração e a forma como ela explora que vai dando para ela a amplitude dos nomes. Então, ela vai aprender o que é bola, o que é sapato, o que é... Mas ela só vai aprender isso se ela estiver com duas variáveis que a gente chama. Uma é a experiência concreta. Então, ela precisa experimentar. Ela não vai aprender sapato se ela não tiver exposta a uma repetição dessa palavra muitas e muitas vezes, associada a uma experiência significativa. Então, ela vai, à medida em que ela vai crescendo, não, nos primeiros 6 meses de vida, a criança começa a estar exposta a essas situações no ambiente, mas a exploração dela ainda não é uma exploração tão variada. Então, em termos de conhecimento do mundo, a criança ainda está mais num contexto que é um contexto de explorações mais reguladas pela mãe. A mãe não deixa a criança, até por conta da questão motora mesmo, né? A questão visual de que eu assisti a live que você fez com a terapeuta ocupacional só Giovana. a Silvana, que foi maravilhoso sobre o processamento. Giovana. Giovana, desculpa. E que foi tão boa a forma como ela explicitou, né, a importância dessa manipulação da criança fazer a troca de um objeto de uma mão para outra, a centralização desse objeto, enfim. Então, é à medida em que a criança vai interagindo e vai trocando essa informação com o ambiente, mais a informação que ela vai aprendendo, que está relacionada à imagem dessa mãe, enquanto ela expressa os sentimentos. Então, ela vai estar aprendendo o que a gente chama de linguagem não verbal, que seriam os gestos, as fisionomias, né? As expressões faciais, que é importante, inclusive, a gente salientar que a criança aprende, por volta dos 6 meses, qual é o sentimento que a mãe está sentindo naquele momento. Muito antes dela ter a palavra, porque nesse momento ela não tem o significado ainda das palavras. As induções são só estimulações físico-articulatórias, digamos assim. Em termos acústicos, ela recebe essas estimulações vão fazendo, esses estímulos, né, vão fazendo uma impressão no cérebro, que mais tarde ela vai conseguir manipular, mas ela já começa a aprender a relação dos sentimentos, a expressividade, o que é zanga, o que é amor, o que é felicidade, alegria, enfim, esses sentimentos que são mais básicos. E é a partir desse momento em que a criança vai associando o não verbal ao verbal, mais as interações afetivas com a mãe, e que ela vai aprendendo um comportamento que é extremamente importante para a relação dialógica, que é a alternância de turno. Então, eu ouvia isso da minha mãe, que quando um fala, o outro se cala, né? Na verdade, o que a minha mãe falava é que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. E fica... Mas era o ditado, né, popular. Não pode falar, um fala, o outro cala.
Então, esse aprendizado, essa dinâmica, ela vem sendo adquirida nesse primeiro ano de vida, e a criança vai sendo reforçada. Então, inicialmente, ela começa com o laleio, que são as produções, as vocalizações. Essas vocalizações ocorrem aproximadamente entre 0 e 2 meses, e aí com os prematuros, Isso. essa vocalização fica um pouco mais atrasada por conta da idade, que depois vai ser corrigida, e aí você pode estar Isso. dando essa costurada. Mas na criança que nasce a termo, entre 2 meses depois que ela nasce, ela já, nesse período de 0 a 2 meses, ela começa a produzir sons. São vocalizações ainda não articuladas. Ela não faz encadeamento, ela produz sons. E Isso. ela vai ensaiando essas produções, e à medida em que vão sendo desenvolvidas paralelamente as relações da aquisição não verbal da expressão da mãe, o rastreio da fala da mãe com esse colorido diferente, ela vai se apropriando, Tereza, de uma... Neurobiologicamente falando, essa criança começa a produzir sons articulados. E quando a gente se pergunta, será que esse balbucio, ela faz esse balbucio por imitação? Às vezes os pais perguntam, ela imita, ela produz o bababá, o mamamá por imitação? A gente sabe que não, que isso são programações neurobiológicas, porque as crianças que nascem surdas também balbuciam. Olha que Mas legal. é bem interessante isso, que já é como se fosse um ensaio Vem para programado, como os bem, reflexos, né? bem Vem programado. programado. É uma Mas programação típica da exatamente espécie humana, né? típica da espécie humana, que é aparelhada, eu diria assim, com super HD, né, Tereza? Que Super HD. a gente já nasce com uma capacidade adaptativa e com a questão cerebral de como que você vai modelando, mesmo que você tenha toda aí, que a gente vê que tem crianças que são tão vulneráveis, ou apresentam uma condição de vulnerabilidade muito grande para apresentar algum tipo de transtorno, às vezes o ambiente vai ali, já modela e já faz com que potências sejam acionadas e sejam mitigados aí essas alterações que podiam aparecer, né, Que Tereza? podiam aparecer. A importância do ambiente interferindo na plasticidade neurológica, né? Na plasticidade, o quanto que a gente sabe que às vezes os prematuros nascem numa condição de vulnerabilidade, mas o quanto que é protetivo para o cérebro o afeto, as leituras nesse período ainda pré-linguístico, pré-verbal, a mãe contar histórias, né? As Mas canções. as canções que são tão... que além de acalentar, que além de trazer uma tranquilidade, o quanto que isso estimula as áreas que são áreas receptivas e que faz com que essa criança se mostre mais engajada, né? Mas Exatamente. dentro desse caminho, como eu estava te falando, a criança aos 6 meses começa com essas produções. São produções que ela inicialmente já faz de forma articulada, então ela já usa alguns sons que seriam os sons do mamá, do babá, então são fonemas onde ela tem o contato dos lábios, e começa aí uma grande, digamos assim, um sistema que vai ser muito propulsor dessa variação de produção de som, que é o feedback auditivo. A criança começa a monitorar as suas produções. E ela brinca com a própria voz. Isso é muito interessante. E é claro que as mães vão dizer que nesse momento do balbucio, às vezes chegam lá no consultório e a mãe fala, nossa, meu filho falou com 6 meses, meu filho falou com 7 meses, meu filho me chamava.
E os desenvolvimentos, a gente sabe que a cada 10 anos existe uma evolução, né? A gente vai passando por evoluções, né? E a gente tem recebido pessoas dizendo, mães, que os filhos têm falado cada vez mais cedo, Mais né? cedo. Mais cedo, eu tenho escutado muito isso. Sim, Mas mais é cedo. claro, Tereza, que dentro dessa percepção materna e paterna, alguns achados ou algumas produções são meras repetições e a gente, claro, a gente tenta dar o quê? Significado. Então, quando a criança faz mamar, a mãe fala, mamar, você quer mamar? E aí a mãe reforça essa palavra não sei quantas vezes e a criança vai aprendendo o que é Isso. mamar. E por aí vai. Papai, ela fala, você quer o papai? E ela vai dando através de uma coisa que a gente chama de primazia semântica. A gente sempre traz para o significado da língua. Então, a criança vai produzindo e a gente vai dando o significado. E é essa troca que vai crescentemente, vai fazendo de forma crescente com que a criança vá armazenando e vá dando, fazendo link a mamá, mamãe, mamãe. E ela começa com esse comportamento imitativo. Eu queria que você me organizasse, porque senão eu fico falando aqui que nem uma doida. Olha, nós temos 18 minutos, Não mas acredito. a gente pode continuar num segundo momento, porque eu queria muito que você falasse dos marcos da linguagem até o segundo ano de vida, né? Até porque tem mães aqui nos ouvindo que precisam compreender que não adianta falar só, de repente, o bó com 2 anos de idade, por exemplo. Tem que falar um pouco mais. A bola tem que ter uma frequência, tem que ter uma qualidade. Então, eu acho que a gente pode. Vou perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo se a gente poderia continuar para chegar até esse segundo ano de vida, para mostrar a importância da frequência e da qualidade da linguagem, porque não adianta só falar, às vezes, ali perto dos 2 anos, né? Ou um pouquinho mais, só algumas partezinhas da palavra. Eu preciso de mais qualidade sobre isso. A gente, na verdade, a gente está preparando essa criança para ser um falante. E o Isso. falante, ele precisa ter as ideias, mas ele precisa coordenar o que ele vê, o que ele escuta do outro com o que ele tem para oferecer. Então, a Com o que ele criança, tem para. Exato. o que ele tem para oferecer e a forma como ele oferta isso. Só que dentro desse desenvolvimento, a gente pode, pelo tempo, se você me permitir, eu vou contextualizando essas aquisições de fala, pelo menos no primeiro ano. Será que dá tempo? Tá. Dá, você Então, tem 15 minutos. então dá sim. Então a criança vai, nesse momento, com os laleios entre 0 e 2 meses, depois ela vai ampliando essa produção e ela pode. Algumas crianças começam a balbuciar com 6 meses, outras mais cedo, e ela vai numa produção que aí, nesse primeiro momento em que ela começa a produzir a consoante, que seriam os fonemas bilabiais, o mamã, o nasa, o mã e o bã, que seriam os mais. Depois tem os linguodentais também, que ela vai falar da, 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 da. Mas, enfim, nesse primeiro momento, ela faz uma construção que é a consoante e a vogal. Mas, à medida Isso. em que ela se desenvolve, ela vai mudando a complexidade dessa articulação e ela já usa vogal, consoante e vogal, que é quando ela fala o agu, agu, abu, amá, e é quando a mãe fala que o filho fala o angu. E a gente fala, meu Deus, a criança não está falando mamãe, mas fala o angu, porque a criança produz. Mas a mãe vai lá, apaixonada, e dá significado. Porque a mãe, muito antes da criança falar, ela já trata essa criança como se essa criança fosse interlocutora. A mãe já Lindo dá isso. esse papel para ela.
Então, a mãe fala, a mãe responde e ela reforça o tempo inteiro. É esse comportamento de falante que a gente vai continuar numa próxima vez, mas que a gente pode já esperar que a criança até 1 ano de idade, Tereza, já compreenda algumas poucas palavras, mas que ela já produza algumas palavras com significado. Não importa a Com forma. 1 ano. Com 1 ano de idade, a criança já pode estar produzindo e já tem um inventário de vocabulário expressivo em torno de 5 palavras. E aí entra o nome da própria criança, porque é um estímulo que fica um estímulo muito saliente no ambiente, né? E eu queria, por falar no nome da criança, ressaltar a importância da gente observar se a criança está atendendo quando chamada. Se a gente Exatamente. percebe que quando a gente fala o nome da criança, essa criança dirige a atenção para esse chamado. Quanto que é importante, né? Porque esse é um dos elementos que são precursores da linguagem, que está relacionado não só ao contato visual, mas também atender quando chamado pelo nome. Que Exatamente. qual o meu papel respondente aí, né, do estímulo, né? Alguém me chama, alguém me busca e eu tenho que estar... E a manutenção do comportamento, né? Porque não é só chamar e ele olhar e sair, né? É a manutenção desse comportamento na relação, na interação entre 2 ou mais pessoas. Que eu acho, Kátia, que só fechando um pouquinho com a questão do prematuro, ou com algumas crianças que a gente esteja preocupada com, que esteja com algum indicador de risco, que necessita de uma estimulação, de uma atenção, a gente sabe, né, que o prematuro, por exemplo, que ficou bastante tempo na UTI, a gente sabe que, de repente, ele pode ter uma outra qualidade de alguns comportamentos que são precursores dessa linguagem, como essa qualidade de manutenção do comportamento de um e de outro, a condição do apontar, que acontece por volta dos 8, 9 meses, que é um Exatamente. comportamento super importante, né? A criança aponta para aquilo que ela quer e pelo apontar ela estabelece uma comunicação, ou seja, ela sabe que o objeto existe, mesmo que ela não esteja vendo, e ela tá ali, ó, eu quero essa bola que tá ali em cima e eu não tô conseguindo pegar, ela não vai conseguir falar tudo isso. Então ela aponta e chama a mãe, o pai de alguma forma para, ó, preciso da sua ajuda, né? E esse então, apontar demonstra o que a gente chama de intencionalidade. Porque exatamente. quando eu aponto para alguém, eu não aponto para mim. Eu aponto ou para pedir ou para mostrar. E inicialmente para pedir esse apontar. Depois ela começa a ter interesse em mostrar as coisas que ela gosta. Que é esse período aí até 1 ano e 1 mês, ela já deveria estar com esse comportamento que é um apontar que a gente chama de imperativo para pedir e declarativo para mostrar. Né? Exatamente. Então, assim, o prematuro, ele pode ter uma outra frequência e uma outra qualidade desse comportamento pela privação de experiências precursoras desse comportamento. Mas por isso que existe a correção da idade. Então, não existe prematuro que eu não tenha que corrigir a idade. Às vezes, até mesmo dos prematuros tardios. A gente vai ter que corrigir a idade. Mas especialmente dos prematuros extremos, que nascem, e dos prematuros intermediários, ou seja, dos que nascem com menos de 28 semanas e dos que nascem até as 32, 33 semanas. É obrigatório essa correção da idade. E às vezes, por um período maior de tempo. Então, se eu tenho uma criança que ficou muito tempo internada, às vezes eu vou ter que corrigir a idade dela não só até 2 anos, às vezes eu vou ter que corrigir até 3 anos de idade. Mas o que acontece? Quando eu corrijo a idade gestacional
e eu verifico que essa mãe está dando as experiências adequadas. Então, saiu do hospital, começou a dar banho, e aí começa a nomear as partes do corpo, a cabecinha, o bracinho, a mãozinha, a barriguinha. Começa a fazer demonstrar o ambiente para essa criança, né? Então, o que você está comendo? Olha, a mamãe preparou hoje uma banana, e fala, né, com a mesma Um altura de olho no quadro, né? olho, o Isso. enquadre, fala com essa boca que você quer falar para ele entender que a banana. Então, ou seja, Lindo. quando a gente se interage nessas experiências, de nomear as coisas que estão acontecendo, de brincar com essa criança, de antecipar o que vai acontecer. Você vai tomar banho agora. Olha, a mamãe está pegando a sua roupa. Ou seja, uma mãe que está o tempo inteiro explicando para a criança o que está acontecendo nesse mundo, né? Ou seja, uma mãe que está contando história, que está nomeando os brinquedos, que está nomeando o corpo, que está assim o tempo inteiro dando experiências Ativa, para ativa, ativa, ativa na ativa. comunicação do mundo. É como se ela estivesse Exato, fazendo uma aula de língua portuguesa. E exatamente, à medida em que ela vai experimentando e realizando as tarefas com o bebê, ela vai narrando as suas ações. E isso, essa estimulação, é o que a gente faz no consultório, Tereza. O que a mãe faz no exatamente. texto naturalístico é o que a gente acaba fazendo quando uma criança não consegue atingir aquele desenvolvimento dentro dos marcos ou que ela fica muito atrasada. Exatamente isso que eu orientaria nesse primeiro momento a todos os pais que nos ouvem, a narrar todas as etapas de cuidado, narrar para ela como se fosse um grande cicerone, né? A mãe apresentasse essa casa, apresentasse o espaço, apresentasse tudo que está ao redor dessa criança, né, Tereza? O quanto que é importante. Exatamente, essa narrativa, essa demonstração do mundo. E aí, quando é que a gente pode começar a ficar com a orelha em pé? Quando eu corrijo a idade, quando eu dou este ambiente, e mesmo assim eu tenho uma criança que tem um atraso significativo em alguns marcos do desenvolvimento da linguagem. Exatamente. Então, aí eu preciso de um acompanhamento específico. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente promover o acompanhamento, muito mais chances desse cérebro se reorganizar, Se se remodelar. readaptar, se remodelar. E aí a gente tem uma outra expressão linguística. Porque Exatamente. eu acho que a gente precisa entender, né, quando é uma questão da criança e quando é uma questão do ambiente. Quando é Perfeito. uma questão do ambiente, é muito mais fácil, digamos assim, entre aspas, porque você sabe que está ali do externo para o interno, né? Exatamente. Mas, às Mas vezes, Tereza, a questão do ambiente tem um impacto muito grande nesse biológico. Às vezes, a gente faz uma orientação à família e a gente fala, amplie a frequência do estímulo, amplie a frequência das interações. A brincadeira, o contato é muito importante. Às vezes, é só a potência do que a família faz. Ampliar a potência do que a família já faz é o que vai dar o start. isso, Mas exatamente. buscar isso num período ótimo é fantástico, porque quanto É mais cedo, fundamental, é mais ela. fundamental. E aí, as perguntas das mães, a gente está com 5 minutos aí, mas as perguntas das mães, e eu vi perguntas aqui, até que ponto essa prematuridade, ou até que ponto algum fator de risco pode interferir na linguagem, né? E aí a gente tem que ter essa clareza, a gente tem que potencializar essas experiências, porque a gente tem que contextualizar o que essa criança viveu,
Mas a gente também precisa verificar a qualidade e a frequência destes comportamentos, né? Não dá para dizer assim, ele não está falando com 2 anos, é por conta da prematuridade, ponto. A gente não pode fazer isso. Pode não falar aos 2 anos, mas ele precisa demonstrar que não temos aí uma alteração comportamental, de interesse social. Porque, às vezes, a criança tem um atraso no desenvolvimento da linguagem e ela vai ter até uma diminuição dessa produção verbal, mas a gente tem que, nesse primeiro momento, Tereza, antes de pensar em coisas maiores, é importante que os pais pensem que eu vou buscar, de repente, um auxílio do que eu posso fazer para potencializar. Às vezes não precisa propriamente de um tratamento com a especialista, mas às vezes uma consultoria. O que eu posso... orientação. Exatamente. Uma orientação. E quando a gente potencializa, muitos casos seguem, é como se perdessem. É como se estivessem vendo numa estação de trem e a gente perdeu o primeiro trem, mas a gente pode entrar no segundo. Pode ter um atraso, mas a gente entra. Depois a gente vai chegar no mesmo lugar. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Olha, temos 1 minuto e meio. Eu acho que as pessoas ficariam super felizes a gente continuar isso de repente a semana que vem, não sei da sua disponibilidade, a gente conversa. Mas para não ficar distante, né? Daí você faria do primeiro ano ao segundo ano. Tudo bem, pessoas que estão aí nos ouvindo? E aí a gente falaria de mais marcos desse desenvolvimento nesse período restante. E eu queria, Tereza, ter oportunidade para te agradecer por esse convite. Queria agradecer uma pessoa que está aqui, que foi a ponte para eu te conhecer, que é a Soraya Baras, que está aqui na nossa live. Muito beijo, bem. Soraya. Obrigada, Soraya. Porque foi você que me apresentou a Tereza. E assim, a Tereza, vou te falar, é um coração, que é isso que eu tenho que te dizer. Eu queria agradecer a todos, eu queria dizer para todos os pais que embalem muito seus filhos, que cuidem, que não tenham, que não se sintam cansados, que essa infância que eles vão crescer. Então, toda vez que estiverem cansadas, pense, eles vão crescer. E aí esse colo vai ficar mais difícil. Era isso que eu queria dizer, Tereza. Muito afeto, muito colo, muita brincadeira. Boa noite a todos, porque vai cair a live. Muito obrigada, Kátia. A gente se vê.